O que é essa onda de crise? Crise é uma coisa que a sua alma tem que desejar. Ontem tinha um sócio meu chorando lá, 11 horas da noite, na minha garagem, chorando e falando assim: que hora que nós vamos voltar a crescer como antes, a explodir como antes? Eu fiquei olhando na cara dele e falei: do que você está falando? Aí ele falou: não faz sentido, a gente foi o povo que mais cresceu nesses últimos 4 anos, por que a gente não volta? Eu falei: você está transferindo crise sua para mim, eu não estou cobrando crescimento seu. Eu nunca cresci tanto na minha vida, só porque eu não apareço nos stories. E ele é um dos sócios mais próximos. Só que ele começou a gerar uma crise na cabeça dele. Eu falei: eu não estou te cobrando, você está me cobrando e tem alguma coisa errada com você. Aí eu falei para ele: você está querendo gerar uma crise, mas colocar eu dentro da crise, essa crise é sua. E aí eu falei para ele: bom você voltar para sua casa, repensar o que você está falando e gerar essa crise para você, porque nem eu estou gerando. Pablo, por que acontece isso? As pessoas, elas têm a necessidade de serem cobradas. Quando você não é autogerenciável, o que você vai fazer? Você vai ficar criando caos na vida dos outros para as outras pessoas te cobrarem. E eu não jogo esse jogo mais. Aí a gente foi discutir sobre os projetos dele, que faz parte do nosso ecossistema, e eu percebi que ele não foca nas coisas dele querendo me cobrar. Só que um dos maiores segredos que eu posso contar para vocês sobre crescimento não se cobre. A partir do momento que você começar a cobrar, você vai ficar igual um piloto que fica fugindo do que está atrás. Você vai ficar preocupado com quem está atrás e vai perder o foco na frente, naquilo que você precisa fazer. Outra coisa, entenda sobre ciclos, porque quando você entende ciclos, você vai saber que tem um ciclo que chama desfrute, que você vai ter que desacelerar. Eu confesso que eu não queria que isso existisse. Só que quando você entende cada ciclo, você dá tudo que você tem, vai mais rápido. Alguém falou: cara, por que tudo que você põe a mão funciona? Eu falo: em que área que você está perguntando? Na empresa. Eu falo: porque esse ano aqui é o da oportunidade na empresa. No nosso grupo empresarial, a empresa mais antiga, 21, tem 4 anos e estamos na oportunidade. A empresa mais antiga minha tem 4 anos. Aí alguém fala: meu Deus, agora imagina, próximo ano, perseverança. Próximo ano depois desse, exponencial, nem chegamos ainda. Só que o meu pessoal foi exponencial até dia 18 de abril desse ano. Aí eu falei para ele: calma, amigo, eu não vou fazer doideira nesses próximos meses até chegar 17 de abril de novo. Porque eu respeito meus ciclos. Eles funcionam, eu meço o seu, meço dos outros, meço o meu e ele é real. Ano passado foi assustador, e tanto de coisa que você nem quer e explode. Aí você fala: por que isso acontece? Várias religiões, cada uma põe um nome num negócio desse. Eu falo: são os ciclos. E aí o que é uma crise mentirosa? É quando você quer forçar um ciclo que não existe. Então existe crise o tempo inteiro? Sim, desde o Éden. Desde o Éden estamos em crise, não vai acabar. O último episódio da crise vai ser o tribunal do trono branco, quando o Senhor Deus falar: passa todo mundo aqui no mar de fogo. Lá vai ser a pior crise, depois daquilo não vai ter mais crise. Aí você fala: e até lá, o que eu faço? Administre, crie e cancele crises que não fazem sentido. Tem crise que não faz sentido, principalmente a dos outros. Alguém da minha família, não vou falar quem, falou assim para mim: você fala que ama resolver problema, que você ama problema, mas os meus você não ama. Eu falei: porque isso aí quem tem que amar é você. Não sou eu. É alguém que eu tinha que realmente nem responder desse jeito. Vocês já imaginam quem é. E eu falei: agora, eu já ia falar, se a Vossa Senhoria quisesse que eu resolvesse esse problema seu, você estava abrindo mão da sua própria vida. Você que tem que resolver. Você quer ajuda? Quero. Então faz isso e isso. Não, mas não é tão simples assim. Então esquece o que eu falei. Faz do jeito difícil. O que você tem que perceber? A gente vai estar sempre em crise. Ou na crise dos outros, ou na nossa. Eu vou te falar: muito mais barato viver na sua própria crise. Muito mais barato. Porque você sabe até onde ela vai, você sabe o que você está fazendo. E quando você instaura a crise, não tem cobrança, mas tem pressão. Eu estava agorinha treinando de kart. Aí começou a chover.
Aí eu vi todos os pilotos parando de correr. Eu falei, é tudo que eu mais quero. Eu quero alugar um caminhão-pipa para ficar molhando a pista, para eu ficar bom na chuva. Aí eu comecei, acabei de sair agora. Estava treinando agora. E aí o Nésio, que é bom pra caramba também, na chuva não consegue nem me ver. Eu vou embora. E aí eu paro, falo, vem, encosta aqui para você aprender. Não é do jeito que todo mundo faz, tem que fazer outro traçado. Aí eu descobri que tem 3 pistas dentro de uma pista por causa da chuva. A crise fez, eu vou falar, o cara tá bem aqui no camarim, mas não tô nem aí para ele. O Marcos Vilela parar de correr, aí dizendo ele que correu depois que eu fui embora. Faz todo mundo parar porque vira um sabão a pista. Virou uma crise. Só que eu vou te falar, a crise não é a pista molhada, a crise é a sua cabeça ficar com medo de rodar na pista molhada. A crise é sobre você, é igual a matemática. A matemática não é o problema na real é você ter assistido muita malhação e não ter desenvolvido o raciocínio lógico. E aí você culpa a professora, você culpa o MEC, você pode culpar eles também. Só que, na verdade, o maior de todos os culpados é você, que você não quis desenvolver. Pablo, mas eu não tenho culpa. Talvez alguém te bloqueou também de aprendizado. Só que a culpa é sua, porque você tem que resolver. Ninguém vai resolver por você. Pablo, você não sabe o que meus pais fizeram comigo. A culpa também é sua. Aí você fala, mas foi eles que fizeram. Pois é, mas você já é adulto, era para você já ter resolvido. Se fosse o Miguel reclamando do pai, tudo bem. Mas você já é adulto, você tinha que resolver isso aí. Então, quando eu vejo todo mundo desesperado, é onde eu me alegro, que eu sei que todo mundo vai aumentar a tensão, vai ficar se cobrando, vai tirar o pé do acelerador, vai pisar demais no freio. E aí, essa pista molhada, ela me chama a atenção porque o Ayrton Senna, no cartódromo de São Paulo, ele tomou um baile e ficou em último lugar uma vez numa corrida. E aí depois ele ganhou um apelido de o Rei da Chuva. Por quê? O dia que ele perdeu, ele soube o que fazer com aquela energia. Ele falou para ele mesmo, nunca mais ninguém vai ganhar de mim na chuva. Lá em Interlagos, no dia da Mercedes-Benz, que a gente corre, na C300, eu vejo a tensão de todo mundo, vai chover, dá para ver assim, um medo na cara dos pilotos. E eu dando risada, e eu nunca tinha corrido na chuva. Eu fui correr na chuva, eu estava correndo praticamente o mesmo tempo da pista seca, eu não estava entendendo nada, do tanto que a minha cabeça estava viajando. Porque eu não vi crise naquilo. A tensão, a cobrança faz você olhar para as coisas e tirar o pé e ficar morrendo de medo. Ah, pandemia, na moral, vocês vão falar isso até que dia? Vocês parecem que esqueceram que teve influenza esses dias? Vocês parecem que esqueceram que tem um cavaleiro amarelo, que é o de doença lá em Apocalipse, que quando ele for solto, essas pandemias nem saem. Vocês vão ficar falando disso até que dia, para justificar a má gestão de vocês com as empresas? Vocês vão ficar falando disso até que dia para falar que você largou da sua esposa ou do seu marido por causa da pandemia? Na verdade, você não gostava dessa pessoa, aí teve que ficar muito tempo com ela e comprovou isso. Antes você estava fingindo. Quando alguém fala, eu quebrei na pandemia, eu falei, essa é a história que você conta para o seu pai e para sua mãe. Para mim, não. Porque pandemia é pista molhada. Era só mudar o traçado, caralho. Isso é coisa da sua cabeça. E sua mãe que é mais bobo que você, porque deve ser isso, né? Que ela te instruiu. E você deve ser um bobo e ela deve ser um pouco mais bobo que você. Você melhorou um pouco. Mas ninguém acredita nessa história sua. Eu sei que alguns de vocês estão aqui com raiva agora. Mas a minha empresa quebrou por causa da pandemia. Não, é porque molhou a pista e você parou de correr. As pessoas não iam mais na sua empresa, você tinha que usar a internet para chamar a atenção delas. É só isso, era mudar o traçado. Então tem as 3 coisas que você vai notar nessa crise. Tem uma coisa que é absoluta. É pressão. Quem põe pressão em você? Eu tenho certeza que vários, talvez 99% de vocês. Existem pessoas que chegar perto, você gagueja. Eu também já fui assim. Você fica bobo, você não consegue nem conversar. Hoje eu parei num lugar, aí alguém falou, eu sou o PLD. Aí eu falei, nossa, que massa. Aí você fez o MVP, o cara não estava com nem de conversar comigo. Aí eu falei, amigo, você não fez o MVP. Você vai ficar nervoso é por causa disso, né? Aí não, é porque é você. Eu falei, você assistiu a aula de bater seu crânio e o meu no meio fio, para você saber que nós somos igualzinho? Ele, não assistiu essa aula não. Eu falei, então você é PLD mesmo, certeza? Não fez o MVP e está nervoso na minha frente. Você sabe o que é isso? Você vai ficar nervoso na frente dos outros quando a pressão que você deveria ter exercido sobre você não for o suficiente.
Na hora que você parar na frente de alguém muito importante na sua cabeça, te chamar tanta atenção que você vai tremer. Eu sei que alguns de vocês são assim, eu já fui. Aí eu comecei a perceber, eu preciso pôr pressão em mim. E quando eu comecei a pôr pressão em mim, Pablo, como é que são essas pressões? Decisões que você vai tomando. Decisões de renúncia, decisões de over delivery, que é entregar mais do que precisa. São decisões que vai elevando a pressão. Se o seu personal trainer falar, faz 15, e ele olhar para a cara dele vai dizer para você se você tem que fazer over delivery ou não. Aí ele fala, vai, só mais um, tipo com dó. Aí você entrega 2 ou 3 a mais e fala para o seu corpo, toda vez que eu sentir que eu estou sendo desprezado para alguém que está me instruindo, você vai pagar caro. O que eu quero que você entenda é o seguinte, a pressão não pode vir de fora, tem que vir de dentro. A pressão só vai vir de fora quando o lado de dentro for fraco. Então você tem que acordar todo dia, acorda a hora que você quiser. Um monte de gente fala, a hora do sucesso é às 4 da manhã, às 4h59 da manhã. Eu confesso para vocês uma coisa, não muda nada na sua vida. Porque se for para você ficar com a mesma energia acordando cedo, você só vai ficar com sono durante o dia e acabou. Agora, se você for entender de frequência, acordar cedo é pôr pressão. Como que põe pressão acordando cedo? Você acorda cedo, você tem que dormir mais cedo, já começou a pressão. Não dá para você acordar mais cedo dormindo tarde. Então você acorda mais cedo, você puxa pressão. Aí acordou mais cedo, vai fazer o quê? Nada, aí a pressão diminui. Aí eu falo para você, vai tomar banho na água fria. Aí a pessoa fala, Deus me livre. Isso é pressão, não é eu que estou colocando. Eu falo para você, vai você fazer. Alguém perguntou para mim, quando que a gente para de tomar banho na água fria? Quando você bater R$1 bilhão, você para. Nem riu, porque você não acredita que você vai bater. E você nem quer tomar, e tá bom, vamos ficar do jeito que tá ótimo. Coloque pressão de tal forma que aquilo vai virar engraçado na sua vida. Só que é você que tem que colocar. Quando você não gosta de trabalhar numa coisa e alguém força você a fazer aquilo, alguém está pondo pressão em você. Por que você não põe pressão e põe para fuder logo esse negócio? Você nasceu para fazer aquilo, você precisa aprender mais alguma coisa com aquilo? Não, é porque eu tenho que pagar minhas contas. Amigo, deixa eu te contar um segredo. É melhor você se pressionar e ficar uns 3 meses com as contas tudo atrasado do que ficar 30 anos fazendo uma coisa que você não foi chamado. Ficou 30 anos o cidadão pagando as contas dele tudo em dia. Só que ele fez aquilo que não era para fazer. É como se você tivesse que sair daqui para Goiânia de carro, e era isso que você tinha que fazer. Só que aí você resolveu ir lá para o Egito. Aí você fala, mas eu rodei muito mais que você. Pois é, você rodou na sua vida, porque não era para você ir para lá, era só para você pegar essa estrada aqui de 926 quilômetros. Só que parece que você quer fazer o mais difícil. Então essa pressão ela é simples, é você que abre isso. Quando o motor não tem pressão, o carro não corre. Nessa semana eu coloquei um combustível no carro, naquele vermelho, e aí na rodovia estava eu e o Marcos, eu fui, aí ele cortou e ficou andando só até 120 km por hora, eu não entendi nada. Aí acusou, está com problema. Alguém até me falou, nossa, ele parou, ele cortou em 120 km por hora, ele cortou, pois é o limite de velocidade. Eu falei, então está tudo certo. Só que você sabe que tem um potencial lá de fazer 3 vezes mais velocidade que aquilo. Então é agonizante quando você tem uma potência gigantesca e ela é cortada. A pressão vem de dentro. Então quando a turbina não gera pressão, o carro não dá tração. Não dá força. Pablo, eu não tenho força, eu sou procrastinador. Quem aqui humildemente reconhece assim, ó, eu sou um procrastinador profissional? Levanta a mão. Então, eu estava. O que é a procrastinação? É muito simples. A procrastinação é você trocar uma coisa de longo prazo ou eterna por recompensa imediata. Então você pega e fala, vou trocar isso aqui por uma recompensa imediata. Cara, é muito bom a recompensa imediata, porque você já acessa agora, só que ela é pequena demais. E não precisa de pressão para ter uma recompensa imediata, precisa só ser um idiota. Aí você fala, Pablo, eu quero mudar, eu quero ter resultado. Resultado é construído com micro resultados, com resultados pequenos. Então o que você tem que fazer? O resultado pequeno, ele precisa ser propagado. Você precisa acessar a recompensa dele, senão não vai destravar para a próxima fase. Conta para nós quando você colocou pressão em alguém. Agora, esse mês de agosto, eu falei, até 31 de agosto. Todo mundo que foi executivo aqui, que não tiver seu livro lançado, está fora do negócio.
Aí uns começaram a gritar, não tem como, não vai dar, não sei o quê. Eu falei, eu não estou nem aí. Enquanto vocês vão lançar um livro, eu vou lançar 4, para vocês entenderem o que é pressão. Aí nesse auditório aqui, às 19 horas do dia 31 de agosto, estava aqui, os 25 livros sendo lançados. Tudo com capa, a família de todo mundo aqui, ninguém acreditando. Nossa, essa pessoa que nunca fez nada lançou um livro em um... Né, Elis? 27 livros. E aí tava os familiares tudinho assim, mas o que esse papo fez com essas pessoas? O meu foi 6? 4 só meu, e um meu com a Carol e outro meu com o Marcos Paulo. Quando você for ler o livro meu e do Marcos Paulo, foi eu que escrevi sozinho. Eu coloquei o nome dele, porque ele fica louco, dizendo ele que foi ele que escreveu mais. É o seguinte, você vai ver lá de quem que é a linguagem, aí você tira suas conclusões. Onde tiver o Tais Mania falando é ele. Vai ficar louco. Pablo, por que você faz até essas piadas? Chama pressão. Se você não põe em você, eu vou colocar. A pressão é uma coisa muito boa. Sabe o feijão? Alguém aqui já comeu feijão sem levar ele na panela de pressão? Já comeu? Já tá passando fome, hein, para comer o feijão sem passar na panela de pressão. Engraçado é que a pressão, se você pressionar a água, ela fala, não me pressiona, senão eu vou evaporar. Engraçado é que se você pôr pressão no ar, vira água. Olha que louco, se você for pôr pressão no ar, vai aparecer água, vai virar água. Se você pôr pressão na água, vai virar vapor. Se você pôr pressão no ovo que é mole, vai ficar duro. Se você pôr pressão na batata que é dura, vai ficar mole. Que doideira é essa? A pressão, você vai anotar o código, gera transformação. Depois que transforma aquilo ali, acabou, fechou aquela fase. Pablo, por que eu não fui transformado? Por que eu não fui para a próxima fase? Porque você não pôs pressão. Pablo, então por que eu me sinto pressionado? Porque a pressão dos outros é para você viver na fase deles, não para você avançar na sua fase. E aí você vai entender o que é pressão. Pablo, conta várias pressões. Toda vez que eu dominava uma área na Brasil Telecom, na Oi, lá quase 8 anos, eu falava, eu quero ir para outra área. As pessoas falavam, você é burro, está na melhor fase da sua vida. A Carol está lá todo dia perguntando, a gente vai ter 5 filhos? Aí eu falo, não, absolutamente não. Deus me livre de 5 filhos. E eu fico assim, né? Pablo, por que você está fazendo isso? Pensa uma mãe dedicada que fica o dia inteiro em livre demanda dando mamar para essa mulher. Inclusive não gostei daquele vestido, está muito curto, viu, cara? Mostrando a fralda da minha filha. Eu quero vestido de assembleiana. O que acontece? Pensa na pressão que a Carol está sofrendo. Não é fácil você ficar o dia inteiro em volta de uma pessoa, dando mamar, e a pessoa agora descobriu que ela não dorme mais, ela não quer dormir. Ela quer ficar acordada com aquele olhão de jabuticaba, com aquela cara de Pablo. E aí a Carol fala, você podia tanto ajudar, e eu falo, ajudo, eu vou ficar quietinho, eu não vou fazer nada para não atrapalhar vocês duas. E aí o que acontece? A própria Carol já está lascada nesses próximos 90 dias, que é mais ou menos nesse período aí pela experiência. E ela está querendo saber de outro filho. Faz sentido um negócio desse? Então coloca assim, ó, a pressão também tem fase. Não precisa pressionar tudo de uma vez, vai quebrar. Não dá para pressionar toda a suspensão do carro, todo o câmbio, todo o motor, tudo de uma vez, vai quebrar o carro. Então o que eu fico fazendo? Que isso é sabedoria para você que é homem. Você quer ter mais filho com a sua esposa? Não, quando chegar um, fala, não, nunca mais nós vamos mexer com isso. E aí fica tudo bem, aí depois vai indo e acabou, amigo. Depois aí você vai ativo e faz o download. Sim. Sei. Tudo tem pressão. Só que quando você não cria as suas, vai ver a dos outros. Pablo, o que eu faço depois de sair de hoje, depois de assistir essa live aqui, que eu nem apertei o like, porque eu não sei o que é o like. O like é um botão assim, ó. Aperta aí que é pressão que você põe no YouTube, e o YouTube tem que trabalhar para mim e para você, para chegar em outras pessoas, que no caso foi eu pedindo há 10 lives atrás, para você chegar bem aí, caso você não saiba. Às vezes você fala, não vou apertar. Eu te entendo, amigo. Você também não devia ter sido encontrado.
Quando você aperta o like, você põe pressão no YouTube. E você que está aí sem fazer nada, que só tem 14, põe pressão no dislike, que é esse botão assim, ó. Pablo, por quê? Porque o YouTube entende, se tem muito like e dislike, chama mais atenção e vai atrair mais gente para assistir. Olha lá, subiu para 15, 16, é isso que você tem que fazer. Você não pode ser morno, você tem que apertar ou positivo ou negativo. O negativo mostra que você não está aprendendo nada, o positivo que você está aprendendo alguma coisa. Pegaram o código aí? Então o que acontece? Paga o garçom pelo menos. Aí, ó, já tem 18 dislike. Vai subir 1000 likes. Vai apertando aí. Deixa eu ver. Pablo, conta pra mim uma grande pressão que você pôs na sua cabeça. Acho que a primeira grande pressão que eu senti mesmo foi falar que eu ia fazer uma faculdade e não tinha nenhum real. Absolutamente nenhum real. Eu ganhava R$240 e eu lembro que eu peguei o olerite de R$240 e eu gastei ele inteiro na lanchonete do lugar onde eu trabalhava. A minha mãe falou, você é um miserável. Você trabalhou o mês inteiro para pagar lanchonete? Exatamente, eu não peguei nenhum real. Eu falei, mãe, a coxinha tem catupiry, não teve como. A minha mãe, não faz sentido, e não sei o que. Eu falei, mano, o que eu vou fazer da minha vida? A primeira pressão é ganhando isso, imagina, ganhando isso. Na verdade não é, eu tinha 16 anos, eu entrei na faculdade com 18. Com 18, eu estava ganhando outra coisa, que era R$800, eu desmontava e montava computador. E aí eu dava dinheiro para minha mãe, logo não sobrava nada, que era eu, minha mãe e minha irmã. E eu só queria fazer a faculdade. Sabe o que acontecia? Eu não tinha o dinheiro. E aí eu fui lá sem dinheiro e falei, vou entrar nessa faculdade. Enquanto eu coloquei meu nome lá, que eu passei no super vestibular da Universidade Paulista. Né? Eu não consegui passar na Federal, graças a Deus. Oh, Jesus, obrigado. Eu zerei biologia, não sei explicar como. E aí o que aconteceu? Eu fiz a inscrição. Era exatamente o valor da inscrição mais o meu vale transporte, que eu estava acabando de descobrir, porque eu ia entrar na Brasil Telecom no mesmo dia. Eu decidi, eu vou entrar nisso. Eu liguei, pai, o senhor pode pagar? Não. Alguém pode ajudar? Não. E todo o dinheiro era comprometido para comer, para bancar a minha casa lá. E aí eu falei para minha mãe, olha, eu vou fazer essa faculdade. Minha mãe, não faz isso não sei o quê. Eu falei, não quero saber. Foi ali a primeira pressão. Quando eu decidi fazer, eu estava saindo da faculdade com o papel na mão para pegar o boleto e pagar. Eu não tinha nenhum real. Eu olhei para o outro lado da rua, vi um monte de gente. Aí eu atravessei a rua, a BR-153, pulei o guarda-reis, cheguei e falei, o que vocês estão fazendo aí? Ah, vai ter processo seletivo para ser atendente de call center. Aí eu falei, como é que vocês colocaram o nome aí? Ah, eles ligaram. Eu falei mesmo. E dei uma volta, fiquei assuntando. Aí vi um cara, meu nome tá aí, não tá não sei o que. Eu falei, meu nome também tá aí não, coloca aí. Aí o cara colocou meu nome, me chamou. Eu fui para a sala, estou fazendo uma prova, a senhora abre a porta e fala, alguém aqui quer fazer teste por Helpdesk? Eu falei, Helpdesk ganha mais que essa sala aqui? Anota assim, fazer perguntas aumenta a pressão. Você vai descobrir coisas novas. Ela falou, ganha. Eu falei, eu vou. Aí fui. Cheguei lá, fiz tudo. Eu fui promovido antes de ser contratado, pra você ter uma noção. E aí, eu passei naquilo. R$525. Peguei aqueles R$525. Não dava para pagar a mensalidade da Unip. Aí eu peguei o Vale Transporte. E aí eu não usava o Vale Transporte, ia a pé. E até comprar uma bicicleta. E depois eu comprei essa bicicleta com um pedaço também das xerox que eu fazia, dos trabalhos para os amigos. E aí eu fui para essa faculdade, ficar lá 5 anos na faculdade de Direito. Aquilo foi uma grande pressão. Eu lembro um dia que um amigo meu me chamou, você quer empreender fazendo show comigo? Eu falei, quero. Aí eu fui, usei todo o limite do meu cartão de crédito. R$2.000. Aí eu pus e ganhei 30 mil. Só que eu trabalhei 60 dias sem parar. Aí eu ganhei esse dinheiro. Quando eu ganhei esse dinheiro foi muito massa.
esses 30 mil reais eu somei com um pouco que eu já tinha juntado e comprei um apartamento à vista para minha mãe. E a primeira coisa que eu fiz de grande aquisição foi um apartamento, e não foi para mim, foi para minha mãe. Inclusive esse apartamento minha mãe nem mora, ela tem ele de renda hoje, porque ela mora em outro que eu dei para ela 4 vezes mais caro. Só que eu quero te contar uma coisa, eu nunca lembro de nenhum ano, de 2004 para cá, que eu fiquei sem pôr pressão em mim mesmo. Eu falei assim, eu vou ler 100 livros, eu não consegui bater os 100, eu li 86 em 2006. Eu lembro que eu falava, eu vou crescer esse ano na empresa, eu crescia. Esses 7 anos e meio, né, quase 8 anos, eu cresci 5 cargos verticais. E no dia que eu falei assim, eu estou aqui num cargo muito massa, mas eu quero sair, foi a pior pressão de todas. O dia que eu não quis mais o escritório que eu tinha montado de advocacia com grandes amigos, foi uma grande pressão que eu coloquei em mim mesmo. O dia que eu realizei meu sonho de comprar um carro, acho que o único carro que eu realizei o sonho de comprar foi o Jetta, o resto não foi nada de sonho, eu nunca consegui comprar o carro do sonho. Aí eu fui crescendo, eu esqueci desse negócio de carro, aí depois ficou tão exponencial que não deu para voltar nos carros do sonho, que eles ficaram muito pequenos. Mas eu lembro bem, eu comprei esse carro, esse Jetta, eu acho que ele foi 63 mil reais em 2011. Aí eu vi uma oportunidade de trocar ele numa sala para dar aluguel, para eu ganhar esse aluguel. E até hoje eu ganho aluguel dessa sala. Eu peguei esse Jetta, juntei, fui lá, fiz uma proposta na metade do preço na sala dentro do shopping, troquei, fiquei sem um carro dos sonhos. Pablo, mas era o carro dos seus sonhos. Pois é, depois que realizou não precisa ficar mais com isso. Aí eu fiz virar renda um carro que só dava despesa todo mês. Aí eu fui andar com um carrinho de 10 mil contos, mas estava feliz lá ganhando meus 1.500 reais de aluguel todo mês daquela sala. Não dá para falar sem microfone por causa da transmissão. Se for falar, pega o microfone e segura. Quando eu tiver no entendimento, espera um pouquinho. Tá, espera só um pouquinho aí e já deixa o microfone, faz assim, vê se ele está funcionando, agora você entra. Então, eu lembro bem das coisas que eu ia fazendo e eu ouvi algumas pessoas que eu amo dizer, o Pablo não para com nada. Eu quero que você entenda uma coisa, você não precisa parar com nada, você precisa construir o tempo inteiro. Porque parar com barracão, parar com chevette é uma coisa que não faz sentido. Parar com gol quadrado, parar com casa de 3 quartos, você não precisa. Essa teoria de parar, ela é da estabilidade, e quem é da estabilidade não tem pressão. Se as pessoas que passarem em concurso público e estudaram 3 anos seguidos para fazer isso, se elas continuassem estudando, vocês acham que elas iam parar onde depois de passar no concurso público? Eu não consegui entender como alguém que pressiona a si mesmo durante 3 anos para passar num concurso, pega um salário de 20, 30, 50 mil reais e aí estaciona. Amigo, você não pegou o código da pressão, por que você não continua estudando até você achar os milhões? Não tem como você não entender isso. Ela pôs pressão só para entrar no nível 2 da estabilidade. Aí depois ela não se pressiona mais.